Olá! Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Era lá pelos Cafundós do Paraná, num lugar onde o sol queimava mais forte, e o tempo parecia ter parado no compasso da roça. Eu, Zé, junto com os comparsas da mesma laia, Ed e Juvenal, éramos moleques de alma solta e espírito travesso. Crescemos chutando bola de meião furado, subindo em árvore para colher manga, e armando nossas artes pelas bandas do interior. Mas, o que mais nos movia, era a ousadia de roubar as frutas do sítio do velho Seu João. O sítio do Seu João ficava lá no caminho do nosso trajeto diário, onde a estrada de chão se estendia feito tapete de terra batida. O velho, rabugento como zanga de galinha, cuidava de suas terras como quem protege o tesouro escondido. Seu João tinha uma espingarda, que mais parecia ter saído do século passado, e quando nos pegava tentando afanar suas frutas, o grito ecoava pelos campos e sai do meu sítio, seus moleques dos infernos. Mas a gente não se abalava com isso. Era sempre uma corrida maluca quando ele aparecia. Corríamos mais que tatu em buraco, rindo alto, com as frutas na mão, e a adrenalina pulsando nas veias. E quando olhávamos para trás, lá estava Seu João, balançando a espingarda como quem afasta a mosca. No meio do sítio, entre as plantações, tinha um espantalho que era mais feio que tapa na orelha. As roupas velhas, um chapéu de palha todo rasgado, e uma cara pintada que dava calafrios até nas galinhas. Era nosso alvo predileto para treinar pontaria. Atirávamos pedras e chutávamos lama nele, só para ver o vento bater nas roupas esfarrapadas. O tempo foi passando, e a lenda do sítio do Seu João ficou impregnada na nossa rotina. Mas um dia, quando passávamos por lá, notamos algo estranho. Havia uma movimentação fora do comum. Gente circulando e cochichando, olhando de um jeito apreensivo para o sítio. Resolvemos parar e perguntar o que estava acontecendo. Ei, seu Zeca! O que tá pegando aqui no sítio? Disse Juvenal, coçando a cabeça. O velho seu Zeca, que normalmente era mais fechado que cobra criada, olhou pra gente com um olhar vazio. Disse que algo terrível havia acontecido. Durante a noite, Seu João havia infartado e morrido no seu ranchinho. O susto bateu forte na gente, mas não dávamos o braço a torcer. A terra dele tá com alguém? Perguntou Ed, como quem já imaginava as frutas ficando de herança. Seu Zeca, mais pálido que vela de defunto, balançou a cabeça negativamente. Disse que não tinha parentes, que o sítio estava abandonado, e que ninguém sabia o que fazer com aquilo. Mas aquilo não nos preocupava muito naquele momento. A notícia do velho ter morrido, se perdeu na alegria antecipada de imaginar, as frutas agora sem dono. Os dias se passaram, e os moleques continuaram com suas traquinagens. Ainda passávamos pelo sítio do defunto Seu João, agora sem receio de encontrar o velho de espingarda em punho. E, claro, a tradição de roubar frutas, e atirar pedras no espantalho, continuava firme e forte. Um dia, após uma sessão particular de arremesso de pedras, Ed teve uma ideia maliciosa. E se a gente botasse fogo nesse boneco feio? Sugeriu, rindo como quem apronta das suas. A proposta foi aceita com risadas e acenos de cabeça. Armamos uma pequena fogueira aos pés do espantalho, como se estivéssemos preparando um churrasco de palha. Jogamos fósforos acesos, e em pouco tempo, as chamas começaram a devorar o velho companheiro de plantação. Mas o inesperado aconteceu. No meio das chamas e da fumaça, o espantalho começou a se contorcer, como cobra em brasa. Gritos estrondosos ecoaram pelos campos, nos fazendo recuar em pânico. A voz que vinha do espantalho não era humana, era como um rugido saído das profundezas do inferno. Saiam, seus moleques dos infernos! Gritou a voz, enquanto o fogo dançava em volta do boneco. Aquilo não podia ser real, éramos pé de chumbo,
presos no lugar, olhando horrorizados enquanto o espantalho, agora com os braços em chamas, erguia-se como um monstro recém-nascido. O medo nos paralisou, e só quando as palavras ecoaram pela terceira vez, é que a ficha caiu. Saiam, seus moleques dos inferno! Aquele espantalho ganhará a vida. Não era mais um boneco de palha e panos velhos. Era uma entidade irada, uma presença sobrenatural que havíamos despertado. Foi como se uma maldição tivesse sido liberada, e o sítio do defunto seu João ganhasse vida própria. A coisa, agora livre das chamas, começou a se mover em nossa direção. As roupas fumegantes se agitavam, como se fossem asas de morcego, e os olhos vazios nos fitavam, com uma intensidade que fazia o sangue gelar. Sem pensar duas vezes, saímos em disparada, deixando a fumaça da confusão para trás. O espantalho, agora dotado de vida própria, começou a correr atrás da gente, berrando e soltando uma risada macabra. Era uma cena que nunca pensei que viveria, uma corrida desesperada com o sobrenatural a tiracolo. O som dos nossos pés batendo no chão, misturava-se com o eco do espantalho, que nos perseguia estrada afora, ultrapassando os limites do sítio do defunto, seu João. Corremos como se o diabo estivesse nos alcançando, a estrada de chão se transformando, em um caminho de fuga do sobrenatural. O espantalho, com passadas desajeitadas, não desistia de nos seguir, como se quisesse nos arrastar para o abismo. Foi só quando ultrapassamos os limites do sítio, que o espantalho, como se estivesse atado por uma força invisível, parou abruptamente. Estávamos exaustos, ofegantes, e nossos olhos se encontraram, num misto de incredulidade e terror. O espantalho, à distância, nos encarava, as roupas ainda soltando fumaça, como se decidisse o que fazer conosco. Foi então que, como um sopro do além, uma última mensagem ecoou na nossa mente. Nunca mais voltem ao meu sítio, seus moleques dos inferno. O espantalho desapareceu entre as sombras, e nós, ainda trêmulos, juramos nunca mais nos aproximar daquele lugar maldito. O sítio do defunto seu João se tornou, para nós, um pedaço esquecido de terra, onde o sobrenatural se esconde, entre os campos e as plantações. As histórias que contamos à luz da lua, agora têm um novo personagem, um espantalho que ganhou vida, uma lenda que nos persegue, como um pesadelo, que se recusa a ser esquecido. Numa terra de montanhas e matas, lá nos confins do interior de Minas Gerais, eu, Juca, cresci ouvindo histórias de assombração, e coisas que fazem a espinha arrepiar. Minha infância foi marcada por histórias contadas, ao redor da fogueira, onde os mais velhos juravam que o sobrenatural era coisa séria. Mas de todas as lendas, uma se destacava, a história macabra do casebre em ruínas. O tal casebre ficava no alto de uma colina, isolado como uma alma penada. Os tijolos já amarelados pelo tempo, as janelas vazias, como olhos sem vida, e as tábuas do assoalho, rangiam com o vento da madrugada. Diziam que, muito antes de eu nascer, aquele lugar pertencera a um casal, que protagonizou um dos episódios mais sombrios da região. Era um casamento daqueles, de conto de fadas que viram pesadelo. A lenda contava que o marido, Zé Carreiro, era um homem bruto, de alma escura, como a noite sem luar. A esposa, Maria Chorona, tinha a beleza que encantava, e olhos que contavam histórias de tristeza. Diziam que ela buscava alegria nos braços de outro, um forasteiro, que chegará à pacata cidade. Quando Zé Carreiro descobriu a traição, a fúria tomou conta de seu coração, já carcomido pelo mal. Ele decidiu punir Maria de maneira cruel, algo que nenhum ser humano deveria infligir a outro. Na calada da noite, enquanto a lua escondia seu rosto e o vento sussurrava segredos sombrios, Zé Carreiro ergueu uma parede de tijolos, isolando Maria Chorona do mundo. A pobre mulher, enclausurada e abandonada, definhou lentamente. A água escasseava, a comida era um sonho distante. Seus lamentos ecoavam pelas paredes, mas ninguém veio em seu socorro. A morte chegou para Maria Chorona, mas seu espírito, movido pela injustiça,
permaneceu ligado àquele casebre maldito. Anos se passaram, desde aquele trágico evento, mas o casebre continuou, atraindo a curiosidade dos corajosos, e tolos que ousavam adentrar seus domínios. A lenda se espalhou, pelos sussurros da noite, e muitos juravam ter visto a figura espectral de Maria Chorona, vagando entre as ruínas. Seus olhos tristes e suplicantes, pediam por socorro, como se a alma aprisionada, ainda buscasse redenção. Eu, um rapazinho destemido, cresci ouvindo esses contos, ao redor da fogueira. No entanto, a curiosidade falou mais alto do que o bom senso. Uma noite, junto com alguns amigos, igualmente corajosos, decidimos explorar o casebre em ruínas. O ar úmido e pesado nos envolvia enquanto subíamos a colina, e a lua lançava sua luz trêmula sobre o terreno irregular. Ao chegarmos à entrada do casebre, a atmosfera mudou. O silêncio pairava no ar, interrompido apenas pelo nosso ofegar nervoso. A porta rangia ao ser empurrada, como se há muito não sentisse a mão de alguém ousado o suficiente para adentrar. A escuridão se estendia diante de nós como um abismo. Lentamente, nos aventuramos pelos corredores apertados e quartos vazios. O cheiro de mofo e abandono impregnava o ar. Sussurros indistintos nos rodeavam, como se o próprio casebre respirasse a história trágica que guardava. Em certo momento, ao dobrar um corredor sombrio, avistei uma sombra, uma figura pálida que se movia à margem da percepção. Meus amigos, notando minha expressão assustada, perguntaram o que estava acontecendo. Fui incapaz de articular palavras, apontando apenas na direção da aparição. A figura se aproximava lentamente, revelando a tristeza nos olhos, que brilhavam como faróis de desespero. Era ela, Maria Chorona. A mulher aprisionada pelos caprichos cruéis de um homem sem coração. Seu vestido esfarrapado roçava no chão, e seus cabelos caíam em desalinho sobre o rosto pálido. Um gemido fraco escapava de seus lábios ressequidos, e seu olhar suplicante parecia pedir ajuda e alívio para sua alma atormentada. O pânico nos dominou, mas uma força invisível nos impedia de fugir. Maria Chorona se aproximou, e suas mãos etéreas estenderam-se na nossa direção, como se buscasse algo que só podíamos conjecturar. Era como se o tempo tivesse parado naquele instante, e a presença angustiante de Maria Chorona envolvesse nossas almas. De repente, um grito ecoou pelas paredes do casebre. Não sabíamos se era um dos nossos, ou apenas um eco do passado. Maria Chorona recuou, como se a agonia daquele grito a tivesse atingido em cheio. Foi tempo suficiente para que escapássemos daquele lugar amaldiçoado, correndo colina abaixo, como se o diabo estivesse em nossos calcanhares. Desde aquela noite, nunca mais ousei voltar ao casebre em ruínas. Os sussurros da lenda continuavam a ecoar em meus ouvidos, e a figura de Maria Chorona assombrava meus sonhos. Dizem que, de tempos em tempos, alguém corajoso ou tolo o suficiente se aventura no casebre, apenas para desaparecer sem deixar rastros. A lenda persiste, como uma sombra que nunca se dissipa. Maria Chorona ainda clama por socorro, sua alma perdida entre as paredes, que testemunharam sua tragédia. As montanhas de Minas Gerais guardam muitos segredos, e o casebre em ruínas é apenas um deles, um lembrete sombrio de que as feridas do passado podem ecoar através dos séculos, transformando-se em assombrações que jamais descansam em paz. Lá pelos sertões do Nordeste, onde o sol queima a terra, e as noites escondem mistérios, havia uma cidadezinha perdida no tempo. Era um lugar onde as histórias eram contadas à luz de velas, e os sons da natureza se misturavam com os sussurros do vento. Eu, seu Zé, cresci sob esses céus estrelados, onde lendas macabras eram parte do folclore daquele rincão. A lenda que me arrepiava os cabelos era da velha ponte de madeira, que cruzava um rio caudaloso e cortava a estrada de chão que levava à cidade. Diziam os mais velhos que, há muito tempo, um grupo de fiéis se dirigia à cidadezinha,
para participar de uma procissão religiosa que ocorria anualmente. A semana chuvosa havia castigado a região, transformando o rio num monstro traiçoeiro. Naquela tarde nublada, o grupo se aventurou a atravessar a velha ponte. A madeira rangia sob os pés, e o rio rugia com fúria. As águas, turvas e enfurecidas, não perdoaram. Um estrondo ecoou pelos vales, quando a ponte cedeu, tragando consigo aqueles incautos peregrinos. Homens, mulheres e crianças, todos foram levados pelas águas revoltas. A notícia da tragédia se espalhou como fumaça, e a cidadezinha ficou enlutada. Mas, conforme a lenda se desenvolvia, um detalhe sombrio ganhava destaque: os sobreviventes do acidente, agora fantasmas perdidos, vagavam pela estrada de chão. Vestiam véus brancos, e carregavam velas acesas nas mãos, como almas penadas buscando redenção. A estrada tornou-se um lugar temido, especialmente à noite, quando as sombras dançavam ao sabor do vento, e o lamento dos espíritos ecoava pelos campos. Eu, sempre cético, escutava essas histórias ao pé do fogão a lenha, mas nunca levei a sério. Até a noite, em que decidi enfrentar meus próprios medos, e desbravar a tal estrada assombrada. Era uma noite escura, apenas a luz da lua fraca iluminava o caminho. Eu, Ceusa, caminhava pela estrada de chão batido, com o som dos grilos como trilha sonora. A cada passo, a lembrança da lenda ecoava em minha mente, mas eu, teimoso como só um caipira pode ser, avançava. À medida que me aproximava da velha ponte, um frio na espinha tomava conta de mim. O rangido da madeira ecoava pelos meus ouvidos como um aviso, mas não recuei. A ponte estava lá, marcada pelo tempo e pelas histórias de tragédia. Foi quando, ao cruzar a metade, ouvi um som estranho. Era um murmúrio suave, como se vozes distantes sussurrassem ao vento. Através da escuridão, vi as figuras em seus véus brancos, erguendo as velas acesas na direção do rio. Meu coração acelerou, mas minha curiosidade me impedia de recuar. Encarei aqueles fantasmas, com olhos vazios e rostos esmaecidos. Atravessar a ponte foi como mergulhar num pesadelo. As figuras se aproximavam, seus olhos sem vida me fitando. O murmúrio tornou-se um lamento angustiante, e as velas lançavam sombras dançantes, sobre as águas turvas. Foi quando uma delas, uma figura feminina com vestes rasgadas, estendeu a mão em minha direção. O medo me paralisou por um instante, mas algo naquela mão estendida pedia por compaixão. Dei um passo hesitante em sua direção, e ela, com olhos tristes, murmurou palavras, que ecoavam na minha mente como um sussurro distante. Não eram palavras que eu entendia, mas sentia o peso da tragédia em cada som. A procissão de almas perdidas continuou pelo caminho, e eu, no meio dela, me senti como uma testemunha das dores do passado. Cada passo era carregado de pesar, como se o próprio solo guardasse as lágrimas, derramadas naquela fatídica noite. As velas tremulavam como memórias que se recusavam a se apagar. Quando chegamos ao outro lado da ponte, as figuras se dispersaram, desaparecendo na escuridão. O murmúrio se dissipou, e o lamento se tornou apenas uma lembrança distante. Eu, Ceusa, fiquei ali, sozinho na estrada deserta, tentando compreender o que havia testemunhado. A lenda da estrada assombrada ganhou um novo capítulo naquela noite, e eu me tornei parte dela. O retorno para casa foi solitário, com a sensação de que algo havia mudado dentro de mim. As histórias contadas ao pé do fogão ganharam um novo significado, e a cidadezinha esquecida pelos mapas, continuava a guardar seus segredos, sob o manto de estrelas.